Pois bem, pessoal, hoje eu vou falar sobre o destino da corrida. Lembrando que eu vou falar da realidade aqui em BH, aqui em Belo Horizonte, tá? Mas eu acredito que isso deva estar acontecendo também em outros estados. Inclusive, se aí na sua cidade está acontecendo algo parecido, comenta aqui nos comentários para a gente saber se isso é um caso isolado de Belo Horizonte ou se está acontecendo também em outras cidades, em outros estados. Pois bem, pessoal, hoje eu vou falar sobre 3 dicas importantes para você ficar atento aí ao app da Uber Entregas, beleza? Primeira delas é o seguinte: destino final. Aqui em Belo Horizonte, lembrando que eu estou falando da minha realidade aqui de BH, mas talvez aí na sua cidade esteja acontecendo algo parecido, né? E é muito importante saber se isso é algo exclusivo que está acontecendo aqui em Belo Horizonte ou se é no Brasil inteiro. Inclusive, se você já passou por esse tipo de situação ou está passando, deixe o seu comentário aqui para a gente saber se tem algum bug do sistema que esteja acontecendo aqui em BH. O fato é o seguinte: quando você aceita a corrida, tem acontecido isso com muita frequência, tá? E o bairro de destino é o Washington Pires. Só que quem mora em Belo Horizonte e roda aí na Uber Entregas, na Uber Moto, sabe que não existe esse bairro Washington Pires aqui em Belo Horizonte. Eu confesso que no começo eu comecei a achar que existisse. Então eu fui lá no Google, pesquisei e tal, e me aparecia uma determinada região. Eu falei, então aqui que é o Washington Pires. Claro que geralmente, quando eu pesquisava, né, nunca era um bairro dentre aqueles que a gente conhece aqui no dia a dia, né? Às vezes era um bairro divisa com uma cidade da região metropolitana, então você ficava, deve ser isso mesmo, deve ser ali só um pedacinho ali e tal. Eu lembro que teve uma vez que o aplicativo me mostrou que era na cidade de Ibirité. Para quem não sabe, Ibirité é a região metropolitana de Belo Horizonte, muito colado. Então é comum você estar em um bairro que popularmente ele tem um nome, mas às vezes tem um segundo nome ali que ninguém conhece ou não chama, ninguém fala mais, enfim. E aí eu fui fazer essa corrida. Aí cheguei, era pro lado de Ibirité mesmo. Beleza. Depois eu comecei a perceber que diversas corridas com o mesmo destino, o Washington Pires. Só que aí me mandava para um bairro totalmente nada a ver, o oposto do que eu tinha ido antes. Até o dia que caiu uma corrida para mim, para que eu fosse pegar o passageiro, né? No bairro João Pinheiro. Quem é de Belo Horizonte sabe que o bairro João Pinheiro é um bairro que fica na região noroeste e é bem próximo ao centro, né? E eu falei, mas o Washington Pires no João Pinheiro? Nunca ouvi falar isso. Beleza, fiz a corrida. Como era um bairro tranquilo, a princípio, e que eu conheço, que eu passo diariamente, eu fui. Só que isso tem acontecido com uma certa frequência. Uma hora te manda para um lado, nada a ver, o Washington Pires. Manda para um seguinte, o Washington Pires. Aí na última quinta-feira, foi quinta ou sexta, não me recordo agora, caiu para mim uma corrida, o Washington Pires. Aí eu fiquei com aquele negócio, falei, agora eu vou ver onde que é esse tal de Washington Pires. Aí eu abri o mapa, tava dando no Morro das Pedras aqui em Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte sabe o que eu tô falando. Morro das Pedras é um bairro periferia, tá? Fica literalmente no morro. E aí eu comecei a pensar, eu falei, será que a Uber está escondendo o destino? Porque veja, quando ela diz que tudo é Washington Pires, você não sabe para onde você está indo. E quem roda aí no Uber Moto, Uber Entrega, sabe que muitas corridas são canceladas quando você sabe que o destino tem alto índice de roubo, é uma área perigosa, enfim, uma área que você não quer ir porque você tem receio, seja por medo de roubo, às vezes porque as ruas são esburacadas, muitas vezes não tem asfalto, enfim. E aí na sexta-feira, eu vou até botar o print aqui para vocês verem, vai aparecer aqui o print, ó. Me mandou para o Washington Pires, só para o Morro das Pedras. O Morro das Pedras, a princípio, eu vou lá a qualquer hora. Já fui lá inclusive de madrugada quando eu trabalhava com delivery. Não tem nada demais. Mas é um lugar que, se você puder evitar, é bom. E quando eu quero evitar assim, eu evito. Mas eu entro lá de dia e de noite, não tem o menor problema. Inclusive eu tenho colegas que moram lá. Só que é uma região que culturalmente ou popularmente aqui em Belo Horizonte, as pessoas tem um certo receio de ir, e por ter ali tóxicos, né, de tráfego ali, luz do dia, enfim, e 24 horas.
Então são lugares que geralmente os motoristas Uber não gostam de ir, né? E quando vão com certo receio. Mas repito, é uma região que nunca vi ter problemas, mas ficou a fama, né? Então comecei a perceber, será que a Uber está usando esse nome aleatório para esconder o destino final da corrida, para evitar ou diminuir o índice de cancelamentos de corrida? Eu fiquei com a sensação de que a Uber de repente está usando isso como uma carta na manga ali, né, para você não saber para onde você está indo. Inclusive vou acompanhar isso mais de perto para saber agora os destinos. Eu sei que já tem mais ou menos 2 semanas que eu venho acompanhando, e toda hora que ela me manda o Washington Pires, que é um bairro que não existe em Belo Horizonte, é um local diferente. E a outra dica é: fiquem atentos na hora de cancelar a corrida. Hoje é segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo dia 30, né? E eu rodei ontem, domingo, dia 29, e eu cometi um erro fatal, que foi o seguinte: vai aparecer o print para vocês também aqui, ó, pra vocês verem, uma corrida que eu peguei para a cidade de Santa Luzia. A corrida deu R$54 e alguns quebrados. Deixa eu até olhar aqui, ó, deu R$54,92. Eu recebi da corrida R$30,20. Foi a primeira corrida que eu fiz assim. Ontem eu comecei a rodar à tarde. Beleza. Só quando eu cheguei ao local, na hora que eu fui encerrar a corrida, a menina falou assim: tem como jogar para a próxima? Eu fiquei assim, na hora, tudo bem, mas eu fiquei puto, porque como era a minha primeira corrida, domingão, eu depois estava querendo comer um churrasco, né, aquela coisa toda, e ela tinha que me repassar R$54,92 porque ela já estava devendo a Uber de uma corrida anterior. Aí eu falei: não, beleza, tem sem estresse e tal. E aí, sabe o que eu fiz? Vocês não acreditam. Ao invés de eu ir lá e fui lá e clicar em ver mais e colocar o cliente não pagou nada e jogar para a próxima, sabe o que eu fiz? Eu finalizei a corrida. Finalizei como se ela tivesse me passado os R$54,92, né? Lembrando que eu receberia R$30,20. Moral da história: tomei aí um ferro grande de R$30. Porque na hora, eu não sei se porque eu fiquei puto por ela pedir para deixar para a próxima corrida, né? Ou foi desatenção, porque estava um sol escaldante, né? E o fato é que eu acabei vacilando. Então, muita atenção na hora que você for encerrar a corrida ali, que o cliente pedir para jogar para a próxima, que às vezes na corrida você clica em finalizar e não vai lá, você tem que clicar em mais, né, ver mais e colocar o cliente não pagou nada. E aí, se você der esse vacilo, você pode ter um prejuízo como eu tive ali de R$30 em pleno domingão, né? Mas ficou como lição, como aprendizado, né? Eu sempre tento tirar o lado positivo e o lado positivo dos meus erros, dos meus vacilos, né? E acredito que isso serviu com certeza para eu ficar mais atento quando eu for finalizar uma corrida na Uber Moto ou na Uber Entrega. Beleza? Esse era o vídeo de hoje. Se você gostou dessas dicas, desse bate-papo nosso aqui, deixa aquele like, porque isso fortalece bastante. E eu estarei aqui 3 vezes por semana trazendo conteúdo para vocês aí do dia a dia nosso aí de Uber Moto, Uber Flash. E logo vou começar com uns vlogs aqui no canal. Aí vocês vão ver o pau quebrar mesmo, ao vivo e em cores aí, as entregas aí, os perrengues que a gente passa no dia a dia. Beleza? Até a próxima.